hoje a gente continua o nosso bate-papo com o Dr. Tiago Rocha. Dr. Tiago, nas últimas semanas a gente conversou muita coisa, mas ainda ficou muita coisa por vir. O meu propósito é que a cada 2, 3 minutos as pessoas possam aprender na minha fala uma coisa nova. Então essa entrevista, sem dúvida, vai ser muito legal. O pão é um dos problemas atuais. Problemão. Por que o pão mudou? Porque Tá. vamos falar lá atrás, o pão era o alimento principal, né? Abençoado. por sinal. Abençoado, Tá no Pai né? Nosso, né? Tá no Pai Nosso, Tá no né? Pai O Nosso. pão isso. nosso de cada Jesus dia. partiu na Santa Sim. Ceia o pão. O que aconteceu com esse pão, que ele virou esse vilão, digamos Em assim? 1940, um homem chamado Dr. Norman, ele passou fome na infância e ele se mudou dos Estados Unidos para o México. E nessa mudança, ele viu lá ele percebeu, porque ele era um especialista em planta, ele percebeu que o trigo tinha muito nutriente. Só que o trigo era mirradinho e pequenininho. E ele chegou lá no México, pessoa muito carente na região que ele foi lá, e ele teve uma ideia: vou resolver a fome no mundo. Melhor ideia do mundo, né? Vou resolver a fome no mundo. Vou criar um trigo com mais cacho, mais potente. E ele, geneticista, entendido o assunto, ele pegou o gene de girassol e enfiou no trigo. Solução: lindos cachos de trigo. Isso foi se modificando. Deixou o trigo 400% mais liguento. Não há Cristo que aguente mais, não tem intestino mais que segure a gliadina, principal proteína, glutamina e gliadina. Glutamina e gliadina, gliadina são as principais proteínas que existem dentro do pão. Qual é o problema disso? Nós temos no nosso intestino junções. O intestino é fechadinho assim, ó. Uhum. Ele não pode abrir. Quem abre ali é uma substância chamada zoline. Ele não pode abrir. Se ele abrir, passa tudo que está aqui de sujeira para dentro do sangue. Não pode abrir. São junções intestinais. Então, quando existe essa abertura, o intestino tem uma permeabilidade, né? Ele era impermeável, agora ele é permeável. Ele abre por inflamações, vários processos. O glúten faz isso também, o leite faz isso também. Ele abre e começa a passar de tudo. O trigo mal digerido passa a proteína chamada gliadina. A gliadina tem mesma composição química de aminoácidos das proteínas que formam a tireoide. O corpo reconhece aquela gliadina ali. Que negócio é esse aí? Cria um anticorpo, antigliadina, ataca essa gliadina. Só que essa gliadina, ela é igualzinha à célula tireoide, das proteínas que formam a célula tireoide. Ataca a tireoide, tireoidite Hashimoto, que é um tipo de hipotireoidismo autoimune, uma doença autoimune. Só que tem outro problema também, tá? Porque essa gliadina, ela também é parecida com as células do cerebelo. O cerebelo é uma estrutura, tá? Existe uma célula especializada que ela é responsável por fazer te equilibrar. Tremer ou não. Não é a única, mas é uma grande parte na doença de Parkinson. Grande parte. Olha isso. Então o trigo de bênção virou maldição. Então tem que ser reduzido, tem que ser esporádico, tem que dar pausa. Se puder abandonar, melhor, mas nunca usar farinha sem glúten, sem sabedoria, porque daí ela é diabética. Existe forma de fazer farinha sem glúten também. Tudo que a gente faz sem Deus já vai se atravessando. Resolve um caso, pega outro, resolve o glúten, já inventa uma farinha diabética, tudo isso aí. Então, por isso, se alguém quiser saber o que você foi feito para comer, vai até os primeiros capítulos da Bíblia. Que aí lá tá o melhor, que é fruta. Pode comer fruta, não tem problema nenhum. Não. Ninguém vai virar diabético comendo fruta. Não. Vai regular tudo. Porque castanha. tem gente que fala isso, nossa, não pode comer fruta, porque tem açúcar. Ela tá com diabetes lá, tá com a glicose lá no céu, né? Aí ela não pode nem cheirar. Ela tem que regular aquilo ali. Não pode nem cheirar. Ela tem que regular aquilo ali, entendeu? Então, o trigo tem esse problema. Então, o que eu sugiro, pessoal? Fazer uma limpeza disso. Quem conseguir parar, amém. Resolveu aí metade dos problemas que ia ter na vida. Amém. Tira o pão. Quem não conseguir, come pão velho, que o pão velho é a melhor forma de comer pão, tá? Pão velho é pão dormido. Não sei se você, de repente, é uma pessoa carente, está assistindo aí. Eu nasci carente. Então, minha mãe esperava 3, 4 dias o pão da padaria e aí ela ia comprar o pão mais barato. O pão velho, deixa eu explicar aqui, ó. Qual é o açúcar do cereal? Amido. Amido é a forma mais complexa de açúcar que tem, tá? É um polissacarídeo, um açúcar muito complexo, muito difícil de quebrar. Então, o amido, que é o polissacarídeo, esse é o amido,
No pão normal, ele é muito complexo para ser digerido. Quando ele envelhece, esse amido muda, fica amido resistente. O que é resistente? Ele passa o intestino inteiro e vai até o final do intestino. Lá estão as bactérias mais importantes anticâncer, que são bactérias que vão pegar esse açúcar que vem de lá e vão gerar um gás. Eles se alimentam, vai sair o gás, o pum da bactéria vai gerar 3 gases importantíssimos. Os 3 são anticancerígenos e jamais vão aumentar o açúcar no sangue. Então, para resolver o amido, nós comemos pão velho. Para resolver um pouco do bicarbonato, que é veneno. Bicarbonato? Veneno. Tem que saber usar. Pontualmente ele é benéfico. Frequentemente não. Fermento químico é feito de bicarbonato. Tá? E outras drogas também. A gente não vai discutir isso hoje, porque o tema é muito comprido. Então, você pode semi-torrar esse pão. Então, pega um pão velho, semi-torra ele, não deixa muito torrado, porque senão entra na reação de Maillard, que é aquela reação do churrasco muito queimado. Sim. Aquilo é cancerígeno, tá? Se o churrasqueiro te der um churrasco queimado, ou ele é teu inimigo, ou ele tá pegando a tua mulher, quer te matar, ou ele não sabe fazer nada daquilo ali. Não coma churrasco. Eu falei isso pra pessoa gravar e nunca mais esquecer, tá? Às vezes eu falo alguma coisa assim diferente, é pra pessoa nunca mais esquecer. Você pegou um churrasco assim, não chega perto. É porque ele tem a reação de Maillard, que é uma reação, é uma caramelagem. Meio que caramelizou aquilo ali, que a proteína vira açúcar também. Tá? Também vira açúcar. Então, caramelizou aquilo ali, aquilo é um veneno. Então, não deixa a torrada ficar muito assim. Um aquecimento quase que chegando à torre, para. Aí você está comendo um pão mais assimilável. Não resolve todo o problema, mas é mais assimilável. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua presença. Semana que vem a gente continua com esse papo que não acabou. E fica aí para você, aqui no GC, aonde acessar o livro. Fala mais uma vez esse livro pra gente. Curas Extraordinárias. São 100 tratamentos naturais para ajudar qualquer pessoa de qualquer idade a voltar a ter saúde. É isso aí, para você. O Liftera 2 é um aparelho de ultrassom microfocado. É um aparelho que ele veio da Coreia do Sul e traz uma tecnologia de ultrassom microfocado. E o que é ultrassom microfocado? Ele faz pequenas coagulações em vários níveis, dependendo da ponteira que você utiliza, desde gordura, por exemplo, numa papada, ou às vezes até corporal, e ele vai subindo, a gente vai subindo as ponteiras e vai fazendo coisas mais superficiais, como por exemplo, vai subindo na musculatura, na derme, na pele. Então a gente faz desde uma redução de gordura até um fortalecimento dessa musculatura que segura o rosto, o pescoço, até coagulações bem superficiais para a produção de colágeno. Então esse aparelho ele vem com uma ponteira, com várias ponteiras desse tipo caneta, que a gente faz algumas áreas pequenas, como ao redor dos olhos, ao redor da boca, ou áreas de detalhe, e as ponteiras maiores, que são de linha, que fazem esse trabalho de levantar mesmo, de fazer esse lift no rosto. A gente percebe que os pacientes com a pele mais firme, com a pele mais bem posicionada. Nós fazemos a associação dos 2 tratamentos, o Liftera 2, ultrassom microfocado, e os bioestimuladores de colágeno. E a sequência normalmente feita é fazer primeiro o aparelho, que ele já vai preparar o terreno para a ação do bioestimulador de colágeno. Essa associação dos 2 tratamentos promove uma superestimulação de colágeno e você fica bem por aí 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Então a frequência de utilização desse tratamento a gente faz com a frequência mais ou menos entre 1 ano e 1 ano e meio, a gente repete o tratamento para os nossos pacientes. E como é o tratamento completo do rosto? A gente vai tratar em pacientes que têm gordura na papada, ele tem as ponteiras para gordura, redução da gordura, a gente vai passar no pescoço para dar aquela colada, porque a gente tem uma musculatura aqui no pescoço que às vezes vai ficando flácida com o tempo, flacidez de pele. Esse aparelho consegue dar uma pregadinha aqui na pele, a gente consegue definir melhor o contorno da face, e a gente consegue fazer um discreto lifting dessa região lateral. E tem as ponteiras indicadas também para ao redor da boca, nos lábios e ao redor dos olhos. E a gente pode fazer também nessa lateral, na fronte, para levantar um pouquinho o olhar. Então é um tratamento bem completo para toda a face. E ele pode ser utilizado também em algumas áreas corporais. A gente pode ter uma redução discreta da gordura e melhora da flacidez. Por exemplo, alguém que teve uma gravidez e aí ficou com o abdômen mais flácido, aquela pelezinha mais caída, com o umbigo triste. É ótima associação do ultrassom microfocado e do bioestimulador nessas áreas. Esse novo aparelho ele veio modificar os tratamentos com ultrassom microfocado. Por quê? Antigamente era um tratamento muito doloroso, trabalhoso. Atualmente ele é rápido, praticamente indolor, muito suportável e você não precisa se afastar das suas atividades
para fazer o aparelho, ou mesmo depois a recuperação é muito rápida. E o efeito você começa a ver a partir de 2 a 3 semanas e progressivamente a sua pele vai melhorando com melhora do colágeno, da flacidez e um rosto, um pescoço mais posicionado. O mais importante para o tratamento funcionar é uma ótima avaliação, uma avaliação detalhada do paciente. Para o paciente, a gente indica tratamentos individualizados. Então, para cada paciente, a gente vai utilizar um tipo de ponteira, uma profundidade, uma localização, um tipo de tratamento. Então, não é para todo mundo, não é uma receita de bolo. Para cada paciente vai ser o seu tratamento individualizado. Hoje nós temos na dermatologia aparelhos excelentes, mas acima de tudo, o que importa é o profissional que está por trás do aparelho e que indica o tratamento correto para você. HO, Hospital Oftalmológico, agora faz parte do grupo Vision One. O HO, que já era uma referência na região, hoje se torna uma referência nacional, com uma equipe altamente qualificada e um corpo clínico com os melhores profissionais da área. Com reconhecimento internacional, o selo acreditado da ONA confere ao HO excelência em todos os processos. HO, Hospital Oftalmológico. O que não pode comer após a cirurgia de catarata? Não há nenhum problema em que você possa se alimentar normalmente após a cirurgia de catarata, mas pedra pode dar problema no seu estômago. Na era digital, o sucesso dos negócios depende de soluções tecnológicas confiáveis. Conheça a Conlink, líder há mais de 20 anos em facilitar e modernizar as relações no comércio online. Com nossa plataforma global, mais de 200 mil usuários em vários países transacionam mais de 100 bilhões anualmente, garantindo segurança e robustez para compradores e fornecedores. Faça negócios com confiança. Conlink, seu parceiro seguro no universo B2B. Por esse ângulo aqui, está claro o momento em que o árbitro Rafael Claus utiliza uma tinta excelente. É Brasilux, é lance legal. É, mas por essa imagem percebemos que ele fez a diluição de maneira errada. Tem irregularidade aí. Bora lá. Parou. Que isso, professor? Já foi checado. Não tô fazendo nada de errado. A tinta é Brasilux. Pintura é com pintor profissional. Tá expulso da sua obra. Uma coisa é certa. Pintor e Brasilux. Autoridades em tintas. A Lightness Professional une ciência avançada e cuidado capilar, compreendendo as necessidades dos cabelos e focando na saúde do couro cabeludo. Conectamos emocionalmente com nossos clientes, oferecendo inovação, qualidade, tecnologia e substâncias ativas que se identificam com o sistema capilar. Além disso, somos comprometidos com a sustentabilidade. Seja líder em cuidados capilares premium com Lightness Professional. Lightness Professional, o cuidado necessário para a saúde capilar. Oferecimento Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux. Agora você confere um projeto de arquitetura corporativa com a nossa convidada, a arquiteta Clara Vicente, com o oferecimento de Brasilux Tintas. Querida, um prazer te receber hoje neste projeto corporativo que eu achei sensacional,
Por quê? O corporativo ele tem uma pegada diferente. E aqui eu vi que você trabalhou cores. Enfim, você trouxe aí uma ambientação corporativa maravilhosa. Obrigada, Lelinha. O corporativo ele tem uma característica muito diferente do residencial, que é o entendimento estratégico da empresa, a forma como ela quer funcionar, a forma como ela quer se entender como cultura. E as cores, elas vêm para traduzir tudo isso. Vamos lá, então vamos falar dessas cores que eu vi aqui. A gente, a princípio, quando a gente vê essas cores, vermelho, azul, amarelo, você traz uma cara, uma roupagem muito bacana. Mas não é só visual, aqui tudo tem um sentido. Com certeza. E você vê que a gente utilizou aqui cores primárias, e são cores primárias que elas não ficaram carregadas, não ficaram pesadas, o que normalmente no residencial a gente evita, né? Então, quando a gente olha para a cor, um azul vivo desse, um vermelho vivo, um amarelo, a primeira coisa que a gente pensou foi, bom, a gente tem que aplicar o branding da marca, né, o branding da empresa, que é todo esse sentimento cultural que a empresa tem de funcionamento, de entendimento do que ela é, como história, como legado, e trazer para dentro do ambiente. Então a gente fez uma setorização, utilizando as cores da própria marca, para demarcar o funcionamento da empresa. Ai, que legal. Então, cada cor, cada setor que tem uma cor é, digamos assim, um departamento? De certa forma, sim. A ideia é que, por ser uma empresa que tem, né, um funcionamento hierárquico, vamos dizer, horizontal, porque não tem sala de diretor, não tem sala do CEO. Então, todo mundo senta com todo mundo. O que a gente fez foi setorizar as funções e as tarefas e a forma como as pessoas trabalham, inclusive diferenciando até o tamanho das mesas. Então, em ambientes mais... O azul, por exemplo, a gente setorizou o pessoal que é mais formal, que trabalha mais com papel, o pessoal do RH, do financeiro, do TI, pessoas que precisam de um pouco mais de concentração para o trabalho. Então, eles já sabem que eles podem se sentar ali, que eles vão ter um momento deles de silêncio. Inclusive, equipes que estão trabalhando lá no outro setor vermelho, que a gente fala que é o da comunicação, de pessoal de vendas, no dia que eles precisam de um momento de silêncio, de tranquilidade, eles vão sentar lá no setor azul. Então, ele funciona quase como um coworking, mas, ao mesmo tempo, ela é uma setorização planejada. E, inclusive, dentro das setorizações, a gente fez uma marcação no piso que conversa com a marcação que tem no teto. Aí a própria iluminação faz essa mesma demarcação. Então fica um espaço fluido, né? Gostoso de trabalhar, né? De ficar. Hoje em dia, na arquitetura, se fala muito em ambientes integrados, né? A gente, na área residencial, toda hora traz isso, e a gente nota nesse projeto que esse conceito de integração acontece também no corporativo. Isso foi uma necessidade que surgiu pós-pandemia, principalmente, né? Com esse surgimento tão forte dos coworkings e também com relação à forma de funcionamento das empresas, porque todo mundo foi trabalhar em casa. E aí as pessoas têm uma necessidade de contato humano. Então, quando a gente cria ambientes mais integrados, as pessoas elas têm mais vontade de estar aqui, porque elas vão ter um contato humano. A grande maioria das empresas hoje funciona em sistema híbrido. Então, elas têm dias que elas estão aqui e tem dias que elas não estão. Mas quando elas estão aqui, elas têm que ter vontade de estar aqui. Ao você usar as cores primárias, você foi de encontro aí com o branding da empresa. Elas remetem a uma coisa moderna, futurista e descolada? Na minha visão, o branding ele é essencial para se construir um projeto adequado. Por quê? O branding nada mais é, como você já sabe muito bem, você tem falado muito bem disso, Lelinha. O brand é o sentimento que a marca precisa trazer, não é uma logo. Sim. Ela é o sentimento. Então a gente precisa trazer esse sentimento, extrapolar essa cultura. E ela está nas cores que estão determinadas dentro do branding book dessa empresa. Então um brand muito bem feito, uma estratégia muito bem desenhada, se cria um projeto que ele é funcional e ele se perpetua. Você consegue, no projeto arquitetônico, criar essa situação? Aí o que eu tento fazer é ser o mais neutra possível, porque no momento que esse branding chegar, eu preciso fazer uma aplicação desse branding nesse ambiente. Aí se faz normalmente um segundo projeto, ou uma consultoria para a gente fazer essas aplicações de marca. A questão toda aqui foi integrar as equipes para momentos de conversas rápidas, de desenvolvimento de projetos ou situações que precisam se resolver rapidamente. Então,
a gente tem esse setor que a gente chama de setor amarelo, é o setor onde as pessoas vêm se encontrar. Então a gente tem aqui os sofás, né, onde a gente pode ter uma reunião rápida, uma conversa, tem essa linha de reunião e tem uma mesa mais alta justamente para não ultrapassar de 30, 40 minutos uma conversa, e a cabine telefônica, que é para quando a gente precisa ter principalmente pessoal de compras ou de vendas, precisa falar um pouco mais alto para fazer uma negociação ou que se anima com alguma conversa, eles já vão ali para dentro porque eles sabem que eles precisam de uma privacidade para também não atrapalhar as outras equipes, né? Então, esse é o setor que a gente fala que é o setor de união das pessoas. Então, as pessoas chegam, sentam, às vezes pegam cadeira de lá, encostam aqui, fazem reuniões e atividades mais rápidas para se desenvolver e se resolver coisas do dia a dia, né? Com certeza, bom, parabéns. Clara Vicente, uma arquiteta espetacular, especialista no mercado corporativo, traz ambientes e projetos maravilhosos. Esse é mais um deles. Meus parabéns por mais este projeto. Obrigada, Lelinha. É sempre muito bom estar com você e agradeço o convite novamente. Eu que te agradeço e fica aí os nossos agradecimentos à Brasilux Tintas. Oferecimento Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux. Móveis modernos, linhas curvas, mesas orgânicas. Esse é o novo conceito da mobília contemporânea, moderna, que a gente vê muito por aí e que são lindas. Mas o que fazer se você tem uma arquitetura clássica? Dá para colocar essa mobília que você se apaixona numa arquitetura clássica? Dá, é possível e nós vamos mostrar o resultado deste casamento para vocês agora. Com a designer de interiores, Maibi Tasquete, diretora da Castelo Móveis e Decorações. Maibi, sempre uma delícia estarmos juntas e hoje neste ambiente que traduz, que retrata esse casamento, porque eu imagino que tem muita gente que se apaixona pela mobília moderna, esse mobiliário todo, mas tem uma arquitetura que fala, meu Deus, será que combina? Lelinha, dá pra gente criar links de correlação, links de conexão de maneira levemente disruptiva. Então, só para contextualizar, aqui a gente está num hall social, o hall de entrada do edifício Vitória Rio, que é aqui na Fiuza, em Ribeirão Preto, em que a arquitetura tem traços clássicos, e o pessoal nos procurou justamente para dar uma modernizada, né? Então os móveis, eles também eram clássicos, acompanhando esse mesmo estilo, e a ideia era dar um pouco mais de leveza sem perder a sofisticação. Por isso nós colocamos elementos com linhas mais retas, vazados, neutros, para dar uma equilibrada nessa estrutura, nessa arquitetura que já é mais rebuscada, né? Sem perder o requinte e sem perder o luxo. Olha, ficou maravilhoso. A gente vê, quando eu cheguei aqui, eu tive esse impacto, né? De encontrar um ambiente que é possível, porque às vezes a gente tem uma arquitetura super clássica e você fala, meu Deus, eu preciso manter aquela linha de mobília que combina com a arquitetura. Mas quando a gente faz, é possível fazer esse mix, é possível você misturar coisas. Totalmente, então vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um piso, né, no travertino romano, que ele tá polido, ele tá com leve brilho, com os detalhes do mosaico, que são esses desenhos, e a gente criou as conexões. Então, uma mesa de centro, colocamos na mesma pedra, porém a pedra bruta, ela não tá rolada, ela não tá polida. Os sofás, os estofados que eles são neutros, né? Num linho bem clarinho, que esse linho bem clarinho tá conversando com a pintura do local, né? O local que a gente tem as paredes no boiserie, que são essas molduras com linhas retas, que essas linhas do boiserie estão se conectando com as linhas dos sofás, e toda a questão do mobiliário curvo, né? Aqui a gente tem 3 modelos de poltronas, 2 delas sendo curvas e giratórias e uma com linha mais reta. Colocamos pequenos pontos de cor. A cor aqui, na verdade, a única cor que tem, na verdade, é o verde dessas poltronas, só para dar uma contrabalanceada do tom amadeirado,
do linho, da pedra. Utilizamos também a madeira pau-ferro, que é uma madeira super nobre naquela mesa de apoio, que está conversando com a paginação também, que tem um tom amarronzado. Então, você vai criando links de conexão. O dourado, né? Então, a gente tem detalhes do metal dourado, que também remete a peças mais clássicas, a laca off-white, a laca Fendi. Então, você vai criando esses links de conexão para deixar o ambiente harmonioso. Até porque a gente está falando de um espaço que é um espaço comum, de um edifício em que a gente envolve muitas pessoas e a gente tem que tentar agradar o olhar, a função, né, a estética e o conforto de maneira geral. E quando a gente vai para essa linha mais neutra, é muito mais fácil para você agradar a todos, com certeza. E ficou maravilhoso. A gente vê que é o tipo de proposta que agrada a todo mundo. Não tem como não agradar. É linda, cabe em qualquer lugar, qualquer casa, qualquer ambiente que eu penso, eu vejo que caberia. As poltronas aqui que vocês escolheram, além de lindas, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, elas são uma delícia. Como é gostoso quando a gente passa a mão e tem um tecido gostoso, né? Porque os vídeos mostram assim, essa coisa do visual, mas o toque ainda não é possível. E que tecido maravilhoso. Aqui a gente colocou um buclê, que é uma trama mais aberta, uma trama maior e super confortável e aconchegante. Além do buclê, essa poltrona a gente faz em outras cores, outros tecidos. Todo o mobiliário que vocês estão vendo, nós personalizamos para ficar a melhor opção realmente para o seu espaço. Então eu vou aproveitar e vou fazer o convite para vocês conferirem tudo isso e muito mais no showroom da Castelo Móveis Decorações, a gente que está há 29 anos na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e acompanhem também a nossa página no nosso perfil no Instagram. Simons, a loja exclusiva em Ribeirão Preto, recebe o modelo mais comprado pelos hotéis de luxos no mundo. Wellington, esse modelo é o GeoCities. GeoCities. Isso. Maravilhoso. Quais são os diferenciais dele? Os diferenciais dele é o tecido. O tecido dele é em fibra de bambu com unhas de prata. É um tecido que mantém a temperatura corporal, descarrega a parte eletrostática do corpo. Todos os colchões da linha Simons estão presentes nos hotéis de luxo pelo mundo. E por que este colchão é o mais procurado pelas redes de hotéis? Pelo sistema de mola dele. É um sistema de molas individual. Ele aguenta de 0 a 150 quilos por pessoa. Uma pessoa mexe de um lado, a outra não mexe também. Ele tem um excelente custo-benefício. Então agora é a hora de você ter o seu colchão Simons tão sonhado e desejado. E o GeoCities você vai encontrar somente na Simons exclusiva de Ribeirão Preto, na Presidente Vargas 391, de esquina com a Conde Afonso. Vem pra cá e me procura. É a grande Black Friday aqui na House. Toda loja com 50% de desconto, metade do preço. É aquela oportunidade ímpar de você ter um look maravilhoso da House para final de ano, para o dia a dia, porque aqui na House tem roupas para todas as horas e todos os momentos. E toda a loja pela metade do preço. Então não perde tempo, corre para cá. Em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Bem? É a grande Black Friday que acontece aqui na Louvre com 50% de desconto. A loja toda, metade do preço, é aquela grande oportunidade, roupas lindíssimas, lançamento, coleções de verão para você trocar aí o seu armário. Tudo com 50% de desconto, então corre para cá, na rua João Penteado, esquina com a São José.